Libra, em julho, vocês estão brilhando. A carta do Sol é a sua primeira carta. Então é como se vocês começassem agora a se sentir mais vivos, mais alegres, mais comunicativos. É como se esse momento de recolhimento tal agora tivesse passado e vocês começam a enxergar novas possibilidades, novos ânimos, né? E aí ele diz assim: existe uma mudança favorável possível aqui quando alguém vem, chega e fala alguma coisa para você. Provavelmente isso esteja ligado a uma figura masculina que tenha condição financeira melhor do que a sua, e existe assim uma vontade de assumir a própria vida e de não ficar tanto na dependência de outras pessoas, né? Seja, sei lá, relacionamento ou trabalho, ou alguém com quem você tem uma sociedade, né? Porque a carta fala que é o momento de guardar um pouco do dinheiro, que procurar, ele fala assim, se levantar, fazer acontecer, porque o libriano está um pouco desanimado com a questão profissional, né? O que mostra é assim, é um cansaço com relação ao dia a dia, desanimado com a rotina do dia a dia. Mas a carta fala que isso vai mudar porque num momento próximo ele mostra assim que existe uma oportunidade profissional que deve estar chegando aí, ou uma forma diferente no seu profissional, e ele fala que você está mais quieto, avaliando a situação, né? Mas que você não está se sentindo preparado para uma mudança, então meio que fica empurrando com a barriga, sabe? E aí ele diz assim: você vai ter uma escolha para fazer, a partir dessa escolha as coisas mudam, é muito importante que você faça isso. Presta atenção na sua comunicação, em como você vai falar para o outro a sua decisão, porque ele diz assim, você tem uma luta interna e existe aqui interferência feminina que está te deixando um pouco incomodado. Lógico que como é uma leitura geral é difícil, mas às vezes pode ser um irmão, pode ser uma pessoa no trabalho que acaba te incomodando, né, na questão da postura de ser uma pessoa assim muito mandona, né, ou querendo resolver e dominar tudo. Como Libra normalmente tenta acomodar a situação e tal, mas ele vai viver um período agora mais individualista, mais egoísta, pensando um pouco nele, como eu vou resolver isso, como eu vou fazer. E aí ele diz assim, se sentindo impedido, empobrecido, talvez por isso esteja guardando mais dinheiro e buscando o equilíbrio físico, mental, espiritual. E aqui eu gostaria de oferecer para vocês um trabalho que eu faço, que é de cura reconectiva. É um trabalho muito lindo e quem tiver interesse em fazer, por favor, me procure, porque é um trabalho exatamente para esse equilíbrio mental e espiritual, tá? Ele traz um equilíbrio emocional muito legal e no caso de vocês é uma coisa interna, é como se o medo estivesse lidando. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Alguns vão querer mudar de casa, outros vão chegar e vai ter problema de encanamento, de umidade, de reforma, e aí vão achar que não tem dinheiro para isso, e aí tem vontade de sair, e isso vai dar uma desequilibrada mesmo. Mas nós vamos entrar num momento assim de mais força, mais energia, as coisas vão começar a melhorar, apesar de que a gente vai ficar mais briguento também, né? E aqui fala ponderação no trabalho, um momento de medo e de ansiedade com relação ao trabalho, mas as coisas vão se acomodar. Interessante porque o dia a dia do libriano está um pouco parado e para alguns a vontade é largar o trabalho, abandonar e ir embora. E só não faz isso por causa do dinheiro. Então existe uma coisa meio amarrada aí que está incomodando vocês, e aí essa definição vai precisar ser feita. É como se estivesse insatisfeito com a situação, insatisfeito com o dia a dia e querendo rever tudo isso. É como se precisasse ter uma ação, mas não consegue. Então fica empurrando com a barriga
deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Mas ainda bem que a partir de julho vai ter uma força, vai ter uma vitalidade, vai ter novas ideias aí chegando e novas oportunidades, inclusive uma oportunidade nova de um relacionamento novo que vai mudar essa energia do libriano. Ele vai ficar mais alegre, vai ficar mais corajoso, vamos dizer assim, né? E aí vai tomar uma decisão, e aí essa energia vai aumentar. Alguns librianos vão até casar, porque é uma energia favorável para a estabilidade no relacionamento, e fala numa grande inquietação interna, né? E aí, na casa da transformação, ele diz assim, tentando acomodar as coisas, tentando organizar da melhor forma, tentando ver como eu posso me organizar, e muitos, essa carta significa um momento de celibato muito prolongado. Então, com a entrada de uma pessoa nova, isso vai dar uma animada na vida sexual, na vida, assim, dos prazeres, né, que eu tenho nessa vida. E aí ele diz, outra vez, a preocupação com o trabalho, colocando na balança, olhando vários lados da questão, inclusive o medo da questão financeira, né? Mas que vai ter uma mudança, existe uma oportunidade para muitos, uma oportunidade no estrangeiro, para outros é uma oportunidade ligada a essa parte de justiça, de processos, de trabalhos ligados aos meios judiciais. E aí aqui mostra curas emocionais e caminhos abertos, uma mudança para melhor, pode ser um relacionamento vindo entrar na sua história e se estabilizar como uma relação que a gente chama de uma relação séria, né? No profissional, um novo caminho, um novo direcionamento para melhor, estando em crise e angustiado, mas vai ter esse direcionamento para melhor. A carta fala para você não se deixar abater, né, preocupado com a questão financeira, que entra uma parceria para revigorar a sua vida. Ele fala em muitas amizades femininas, uma preocupação com a parte financeira e com o sustento. Ele fala numa instabilidade emocional. Vocês sabem perfeitamente da necessidade de mudar, mas a preocupação de dinheiro no futuro, e é isso que está te amarrando. E aí ele diz assim, presta atenção, é como se você precisasse de uma estrutura interna para poder se posicionar diante do trabalho, mas você não está tendo força para isso. E aí eu te digo que em julho, apesar de toda essa sua incerteza, você vai adquirir uma força e uma vontade de viver, e uma alegria, e novas ideias chegando, e coisas novas que você vai ter, assim, é como se você tivesse um impulso novo para um novo momento e um final de ano melhor.